Oi, amados. Vamos continuar o estudo, das lições bíblicas do quarto trimestre, que eu vou falar sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel, no quarto trimestre, a última lição deste ano, ok? Vamos falar aí sobre o segundo ponto, subtópico 2, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 d.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, creio que Samuel nasceu aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função do líder, provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. O especialista do Antigo Testamento afirma que o reinado de Davi foi entre 1010 e 1970 a.C. Assim, podemos avaliar de 1º e 2º Samuel aproximadamente 130 anos. Então, queridos, nós vamos falar sobre os livros históricos, certo? Vamos falar sobre o nascimento de Samuel, ministério, só um pouquinho, querido. O ministério de Samuel, certo? Vamos também falar sobre o reinado, de Davi. Então, queridos, vamos falar sobre o nascimento de Samuel, O nascimento de Samuel, alguns estudiosos dizem que foi entre 1100 e 970, 1100, 970 antes de Cristo, certo? O nascimento de Samuel. Agora, o ministério de Samuel, aqui fala que foi entre 1100 a.C. Aqui foi 5 anos depois da morte do sacerdote Eli. E agora vai falar sobre o reinado de Davi, que foi entre 1010 e 970 antes de Cristo. Então, queridos, alguns estudiosos dizem sobre esse acontecimento, Mas nós não sabemos certo, sobre a data dos livros históricos, ok? Agora vamos falar sobre a situação espiritual. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticava-se os mais desagradantes pecados pelos filhos de sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes à nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele deixou levar pelos filhos, honrando mais do que o Senhor Deus. E ele não aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os pecados pecaminosos de seus filhos. Esse quadro desolado gerou consequências espirituais irrepreensíveis ao povo de Israel, religiosamente, aparente, espiritualmente, superficial, e o sacerdote descomprometido com Deus. Então, querido, havia situação, ali entre Israel, o pecado, a imoralidade. E nós vemos
que Deus pôs nas mãos dos homens, né? Nós vamos falar sobre a monarquia. A monarquia, né? E vai falar também sobre sobre a teocracia. A monarquia é teocracia. E então, queridos, aqui a situação, né, era desagradável, né? Samuel, né, como líder, né, ali em Siló, ele cresceu, né, em Siló, e nós vemos que a idolatria, né, o povo de Israel, né, pecava. Então havia a monarquia, né, os reis, né, e nós vemos também sobre a anarquia. Então, querido, a monarquia é a forma de governo humano. A anarquia, desculpa, é a anarquia. A anarquia é um sistema político queridos, baseado qualquer tipo de autoridade. Então, querido, a teocracia, né, é a forma. Aqui fala, ó, é a forma de governo escolhido por Deus. Então nós vemos que Samuel, ele foi escolhido como líder profético, né, na nação de Israel, né? Então Deus pôs nas mãos humanas, né, a monarquia, que é o governo humano. A anarquia é o sistema político baseado em qualquer tipo de autoridade, né? É o homem que si próprio governa, né? Mas a teocracia, né, é a forma que Deus, né, chama o homem, né? Nós vemos que Samuel, ele foi, né, escolhido por Deus, né? E nós vemos que Deus, né, ungiu Davi, né? Né? Primeiro Saul, quer dizer, né? Saul, depois Davi, né? Primeiro rei, segundo rei, né? E nós vemos que aqui, né, quando foi o reinado de Saul, havia anarquia, né? E Samuel rebelou contra Deus, né? Na sua forma de governo também, né? Cada os pecados que havia ali na nação de Israel, né? Davi também pecou contra Deus, né? Então, mas aqui existiu, né? A sua reconciliação com Deus, né? Acertou-se com Deus também, né? Então Deus pôs na mão dos homens, né, a monarquia. Então, queridos,
aqui fala que havia uma situação, né, em espiritual, ali em Israel, né, havia declínio, né, da parte, né, dos filhos do sacerdote Eli, né, eles pecaram contra Deus, né, pecado de imoralidade, né. Então o próprio sacerdote Eli não soube, né, disciplinar os seus próprios filhos, né. Então houve ali uma anarquia, né. O homem, né, se governou, não foi escolhido principalmente por Deus, né. Então o que fala, em Israel havia idolatria, havia imoralidade, né? Era o pecado dominante pelo povo, né? Então, queridos, nós vemos que Deus, né, escolheu o povo de Israel desde o princípio do livro de Gênesis, né? Como aquele povo ali, Moisés, né? Nós vemos que Moisés subiu até o monte, né? E o povo ficou ali, né, adorando outros deuses, né? E nós vemos desde o princípio que Israel, né, já adorava outros deuses, né? Então, queridos, nós vemos aqui que nós vamos falar sobre, né, sobre o sistema monarquio, né, que havia ali na nação de Israel, nos livros históricos. Terceiro ponto aí, a teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na instrução textual dos livros 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas nas histórias de mudança que ocorreram na história social da nação. São patentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel 17. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei, como homem de Deus. Samuel declara que sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim ele pediu que o povo considerasse que o Altíssimo havia por eles mesmo diante do alto rebelião. Então, queridos, o povo de Israel, né, procurava um rei, né? Um rei. E nós vemos que Samuel, né, ele preocupava com a nação, né? O povo de Israel rejeitou, né, Deus como rei, né? O povo de Israel rejeitou Deus como rei. E nós vemos que Samuel, né, ele era sacerdote, né? Ele era sacerdote, ele era juiz e profeta. Então, ele exercia, né, o seu sacerdotal, né, com retidão, né? E nós vemos lá, vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 8. Aqui, ó, 1 Samuel, Israel rejeita Deus como seu rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 ao 22. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do meu povo, em tudo quanto a ti disseram, pois não tem rejeitado a ti, mas a mim. Está vendo, queridos? Me tem rejeitado por ele, não reinar sobre ele. Então, o povo de Israel, né, pediu, né, um rei. Nós vemos que eles, né, rejeitaram também os filhos, né, de Samuel como líder, né, ali em Israel. Então, queridos, o povo queria um rei humano, né, um governo humano, né, um governo humano.
né? Não um governo teocrático, né? Escolhido por Deus, né? Então, Deus queria, né, estar ali com o povo de Israel em todo momento, né? Mas cada desobediência, né? Por causa da desobediência, né, do povo de Israel, né? Mesmo assim, Deus não desamparou, né? Nós vemos que houve três homens, né, que foram destacados, né, no Antigo Testamento, né? Três homens, da cor, né, no Antigo Testamento, né? Moisés, né, Samuel e Esdras. Então, três homens destacados no Antigo Testamento, né? Esses homens, né, eles foram os líderes, né? Moisés, Samuel, Esdras, né? Então, queridos, aqui fala sobre o exercício sacerdotal. Então, nós vemos que Moisés, né, desde o princípio, né, Moisés liderou aquele povo ali de Israel, né, até a caminhada da terra prometida, né. Nós vemos que Moisés, não, quando ele morreu, não chegou a ver, né, chegou a ver a terra prometida, mas não entrou, né. Samuel, né, foi um escolhido profeta de Israel. Então, queridos, aqui ele fez, né, a sua liderança, né, a sua liderança sacerdotal como juiz, né, como profeta. Então, o povo rebelava, né, contra Deus, né. Nós vemos no tempo de Moisés, né, o povo falava com Moisés, né, nós estamos sem água, sem um pão, né. E nós vemos que Deus mandou, né, o maná do céu para aquele povo, né, de Israel para se alimentar, né. Então, queridos, nós vemos que Deus proveu, né, o maná desde o livro de Gênesis, né, até nos livros históricos, Deus cuidou do povo de Israel, né? Então, os livros históricos, né, começa o livro Juiz, né, 1 Samuel, 2 Samuel, né? Antigamente, querido, era um só livro, né? Depois da Septuaginta veio a divisão dos livros, né, de 1 e 2 Samuel. Agora, querido, vamos falar do terceiro ponto aí que fala os alicerces da dinastia dávidica. No capítulo 7 e de 2 Samuel há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. E ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornar-se escravos, deportados, depois assassinados, e como aconteceu com Joaquim de Ezequias. Assim, quebra a aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas das cidades israelitas foram humilhados em terras estranhas. Então, queridos, o povo, né, o líder que não liderava, né, conforme, né, Deus quisesse, né, eles eram deportados, né, aqui fala deportados, até assassinados, né, como aconteceu com Zedequias, né, foi arrancar os seus olhos. Joaquim, né, ele era da tribo de Judá, né. Vamos até ler esse versículo aqui, queridos. 2 Reis 24:12.
Fala o seguinte, ó. Segunda Reis 24:12. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns... Não, desculpa, é 24, que ele é o 25 aqui. É o 24. 24:12. Então saiu Joaquim, ó, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, seus príncipes e seus eunucos, o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º. Então, queridos, levou preso, né, o rei de Judá, Joaquim, né? Naqueles tempos, querido, o homem, né, que não liderava direito, né, como Deus queria, né, era morto, né? Vamos ler lá também em Jeremias 39:7. E arrancou os olhos de Ezequias e o atou em suas cadeias de bronze para levá-los à Babilônia. Tá vendo, querido? Então, aqui tinha que andar conforme os alicerces da dinastia, né? Ali na forma de governo humano, né? Conforme a ordem de Deus também, né? Assim quebra a aliança no período monárquico, né? Então, era um período, né, queridos? Aqui fala o período monárquico. É um período, né, do primeiro rei, né, Saul, o segundo rei, Davi, né? Então, é o monárquico, né? É o período monárquico. Então, é a monarquia, né, o governo humano que nós estamos estudando, né? Em 1º e 2 Samuel. Então, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta, e quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Então, queridos, então Deus é o que escolhe, né? Então, queridos, não é o homem que escolhe, né? Antes, né, o povo de Israel queria escolher homens humanos para ser rei, né, da nação, né? Então, nós vemos que Deus escolheu Samuel como profeta, como juiz, né? E como sacerdote. Então não é o homem que escolhe, né, para ser rei, para ser sacerdote, né? É Deus, né? É Ele que exalta, né? Ele que abate também, né, querido? Nós devemos ser humildes perante Deus, né? O homem, né, tem que ser humilde, né, perante Deus, para que Deus vos exalte. Então, agora vamos para o último ponto aí, o último assunto aí, vamos falar sobre Samuel, o divisor de águas. O momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico, mencionar um momento de grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenha um papel fundamental na transição dos períodos do juiz para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional espiritual. O profeta, juiz, sacerdote Samuel foi um homem que Deus escolheu para julgar, representar a nação de Israel, foi escolhido por Deus. Então, queridos, havia, né, crise espiritual, né? Havia o pecado, né? O pecado que existia em Israel, né? Então, Samuel, né, ele teve, né, um trabalho árduo, né, como líder, né? Como líder, ele teve um trabalho árduo, né, como a monarquia, né? Nós acabamos de falar aí sobre a palavra monarquia, né? É um governo humano, né? Acabamos de falar aí, vou escrever aqui, já acabamos de escrever aí. Então, queridos, ele tinha, né, essa responsabilidade como líder, né, da nação de Israel, né, para exercer a função de juiz, sacerdote e profeta, né? E nós vemos que não foi fácil, né, para ele cumprir, né, o que Deus pôs nas suas mãos, né?
para exercer a nação de Israel. Segundo ponto aí, queridos, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu, então ele foi, né, o último juiz, né, do livro, né, de Juízes. Samuel fechou o ciclo de juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer o alicerce do ofício profético, preservar o sacerdócio, estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, os profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade é prosperidade no ministério e confiar em Deus, depender em seu favor. Então, queridos, devemos, né, fazer, né, como Deus fez com Samuel, né? Escolheu ele como líder, né? Não só ele, né? Mas também Josué, como ele foi líder, né? Ali conduziu aquele povo de Israel até a terra prometida, né? Só Josué e Caleb que entrou na terra prometida, né? Então Josué foi um grande líder, né? Como Samuel, né? Então, querido, outros profetas, né? Que foram também bons líderes, né? Então, aqui fala, um momento de crise marcou o surgimento do profeta de Samuel em Israel. Então, queridos, marcou, né? A crise que estava em Israel, né? A imoralidade, o pecado, né? Então, havia uma crise, né? Na nação de Israel, né? Mas Deus, né, escolheu Israel como uma nação, né? Conclusão: os livros de 1º e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinastia. Há muitas histórias apresentam nesses livros, revelam os erros e os acertos dos líderes humanos, mas o tempo humano, mas o mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então, queridos, nós estudamos sobre os livros históricos, né? Sobre os 3 personagens, né? Samuel, Saul e Davi, né? Como ele teve seus erros, seus acertos, né? No seu governo, né? Como juiz, né? Como profeta, né? Samuel também, Davi, né? Como rei, né? E Saul também, né? Como primeiro rei de Israel. Então, queridos, nós vemos também, né? Que os filhos de Eli, né? Finéias, né? Pegaram aquela arca, né? Pecaram contra Deus, né? E Eli era sacerdote, né? Então, queridos, houve, né? Aquela crise em Israel. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, a todos, né? Espero que goste. Deixa aí seu like, né? Seu joinha. Amém? E nós veremos na segunda lição, né? Que nós vamos falar sobre a continuação, sobre a história de Samuel, né? Nós vamos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel, né? Nós vamos falar sobre a história de Ana, né? Ela era estéril, né? Ela não podia ter filhos, né? E Deus chamou Samuel como líder profético, né? Para liderar em Israel. Amém? Que Deus abençoe. Espero a todos vocês na segunda lição. Amém? Que Deus abençoe.